lição de número 9. Mas antes de iniciar, eu quero saber se você fez aquilo que a gente combinou, né? Aquele desafio. Separar um versículo bíblico, orar todos os dias pedindo a Deus libertação, deixar coisas que estavam te incomodando, te afastando de Deus. Você conseguiu? Continuou fazendo, buscando isso diariamente? Que maravilha, você está avançando. E agora a gente já vai para a lição de número 9, que se chama fruto do Espírito. Quer dizer que o Espírito Santo coloca algo em nós, que é o chamado de fruto, que vai nos fazer crescer diante de Deus. São coisas que vão estar em nós, por nós sermos filhos de Deus. E isso é algo interessante. Deus não espera que a gente seja transformado, ou Ele não deseja que a gente seja transformado só por fora. Você mudou roupas? Legal. Você deixou coisas? Legal. Mas a gente precisa ser transformado diariamente dentro de nós. E isso ele chama fruto do Espírito. Quer dizer que uma essência está em nós e a gente agora manifesta essa essência. O fruto é aquilo que é manifestado de uma árvore. Há frutos bons que árvores dão. Então, à medida que nós seguimos a Cristo, o Espírito Santo produz em nós o seu caráter, produz em nós aquilo que há nele, coloca em nós. E isso é chamado de fruto do Espírito, né? Pelo fruto se conhece uma árvore. Olha só o que Mateus está nos ensinando. O fruto manifesta aquilo que é a essência de uma árvore. Gálatas, capítulo 5, verso 22 até o 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Glória a Deus. Isso aqui são vários gomos de um mesmo fruto. Imagine uma tangerina, né? E você tem ali o gomo, amor, alegria, paz. São vários gomos. É um fruto que tem que estar em nós. Então tudo isso tem que estar na nossa vida. Algumas são mais evidentes, são mais fáceis. Outras são mais difíceis. Por exemplo, o meu desafio é o domínio próprio. Não mirar, não falar alto, rápido, não me estressar. Por quê? Porque eu tenho um temperamento, ser sanguíneo. E eu preciso dominar isso. Eu preciso todo dia submeter a Deus. E eu preciso dar fruto. Então, buscar todos os dias isso já é uma manifestação do domínio próprio. Ainda que às vezes eu não consiga fazer 100%, mas eu estou lutando. Eu e você lutamos para alcançar o que Deus tem para nós. O primeiro ponto aqui diz assim, ó, o fruto do Espírito é uma evidência de transformação. O fruto não é apenas um esforço humano, mas é também o esforço humano de permitir que aquilo que Deus colocou em nós tenha um resultado prático, se manifeste em nossa vida. Então esse é um chamado dele para nós. O outro texto diz assim, ó, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, se não é um esforço próprio, além de ser um esforço próprio, é algo do Espírito na minha vida. Então, eu preciso também aprender a andar no Espírito, ouvir a sua voz. Por isso, a oração pela manhã engloba isso. Pedir a Deus que eu possa viver segundo o seu Espírito, que eu possa frutificar segundo o seu Espírito. Isso é algo maravilhoso, né? O verso 16 de Gálatas, capítulo 5, diz assim, digo, porém, andai no Espírito e jamais vai satisfazer a concupiscência da carne. Aquilo que a nossa carne se inclina a fazer. Se eu estiver no Espírito Santo, eu vou deixar, eu vou abandonar esse tipo de coisa. Então essa passagem mostra, né, que já não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, segundo a vontade de Deus. O segundo ponto, ele traz algo interessante para a gente. Diz que cada parte do fruto revela o caráter de Cristo em nós. Ou seja, cada parte, cada gomo do fruto revela o caráter de Cristo, né? Nós já lemos aqui, amor, alegria, paz. Ou seja, o amor, amar a Deus, amar pessoas. Estar próximo de inimigos, mas conseguir amá-los. Não quer dizer que é ter o sentimento, né, em relação a eles, mas é amá-los
Como assim, pastor, amá-los? Se você tem algo, um inimigo, alguém que se levantou contra você, a Bíblia diz, se você puder ter paz com todos, o que depender de você, você tenha. Mas tem pessoas que às vezes não querem ter paz com você e ela se torna teu inimigo. Você deseja o bem dela? Claro. Qual é o bem que você deseja? Que ela se converta, que ela se arrependa, que ela possa ter iluminação do Espírito na mente dela. Esse é o desejo do nosso coração. Se o teu inimigo chegar até você morrendo de fome e você tem um prato de comida, você pode compartilhar com ele? Sim, isso é amor, é caridade. Entende? Amor não é sentimento, não é ter afinidade. Amor é desejar o bem de outra pessoa. Então isso é um fruto que Deus coloca em nós. Outro fruto, outra parte do fruto, alegria. Viver com contentamento, mesmo em meio a dificuldades. Estar alegre, sabendo que mesmo na dificuldade e na adversidade, você tem um Deus que cuida de você e vai te levar para um ambiente de paz, de alegria. Por isso, outra parte é paz, estar tranquilo, confiante em meio a adversidades. Isso é o que Deus traz para nós, é um gomo do fruto, né? Eu aprendi a ter paz e olhar para o futuro com paz, porque eu sei que Deus está. Às vezes o medo, circunstâncias da vida tentam tirar a paz, mas se é um fruto, é ela que vai prevalecer. Ser longânimo, ter paciência, né? Saber esperar, suportar, perdoar, né? Há coisas que às vezes levam anos para serem resolvidas, há coisas que é um tratamento de Deus em nós. Isso é ser longânimo, você ser persistente, continuar, perseverante, tá bom? Outro, benigno, ter um coração bondoso e gentil. Às vezes tem pessoas que eram mais. Eu já vi pessoas que faziam parte de facções e que se converteram e hoje eles são doces, amáveis. Por quê? Porque Deus encheu a vida deles de bondade. Aquilo que eles fizeram está no passado, porque Deus trouxe sobre eles coisas boas, a benignidade. Outra parte é a bondade, é praticar o bem com sinceridade, né? Você agora está fazendo coisas que você não fazia antes. Às vezes pais que eram brutos, eles tiveram um coração transformado, eles trouxeram vida, paz ao coração e agora desfrutam disso porque Deus trouxe paz e vida ao seu coração e eles agora agem com sinceridade no seu casamento, na sua família. Isso é algo extraordinário. Fidelidade, por exemplo, é uma outra parte do fruto do Espírito. Ser leal a Deus, leal à igreja, leal aos compromissos, leal às pessoas, entende? É ser fiel. É interessante que nós precisamos ter uma mudança na nossa vida e que às vezes com coisas simples, né? Às vezes é um compromisso, né? A gente fala, às vezes na igreja acontece muito isso, a gente tem um compromisso para certas coisas e para a igreja a gente chega no horário que a gente quer, a gente sabe que tem um início, tem um projeto ali de começar num horário, né? Que você seja fiel nessas pequenas coisas, no trato com pessoas, né? Ser manso, ter mansidão, agir com humildade diante de pessoas, equilíbrio, mesmo diante de pressão. Às vezes é um desafio que eu e você temos e a gente vai ter que aprender a ser mais manso. A Bíblia diz que Moisés antes era um cara temperamental, mas depois é considerado o homem mais manso da terra. Deus pode fazer isso na sua vida. Eu quero declarar sobre a sua vida a mansidão de Deus. Outro aspecto aqui é o domínio próprio, você se dominar. Quem sabe existem pessoas que são tentadas na área sexual, tentadas na área de bebida, de drogas. Dominar-se a si mesmo é aprender a dizer não para certas coisas. Eu costumo dizer, e eu uso muito isso como ilustração, né? Às vezes o Instagram manda alguma coisa para você, né? Às vezes algo que te influencia e você diz assim, não tenho interesse. E às vezes eu costumo dizer e falo assim interiormente, interesse eu tenho, mas eu não posso. Isso é domínio próprio. Isso é você dominar. É dizer, isso, às vezes a minha carne quer, mas eu não posso. Está aqui um copo de uma bebida, que eu sei que aquela bebida me leva a um afastamento de Deus, traz dificuldade para minha casa, e ela está diante de mim. Eu posso dizer não. Isso é domínio próprio. Às vezes a gente está colocado diante de coisas que a gente vai ter que ter domínio próprio. Por isso o texto em João 15,4 diz assim, assim como o ramo não pode dar fruto de si mesmo, assim também vós, se não permanecerdes em mim.
Como que você vai frutificar? Como você vai dar o fruto do Espírito se você permanecer em Cristo? É um relacionamento com Ele, não é apenas um esforço humano. Nós vamos agora para o terceiro ponto e em seguida a conclusão. Mas olha só o que o terceiro ponto nos diz. O fruto do Espírito cresce com a permanência com Cristo. Eu costumo usar um exemplo, né, do pé de jabuticaba da minha mãe. Ela tinha um pé de jabuticaba, ele nunca deu uma jabuticaba sequer. Mas minha mãe fazia o seguinte, ela tirava aquele pé e falava assim, aquele não deu nada, ela tirava e plantava em outro lugar. Aí depois ela tirava e plantava em outro lugar. E ela fazia isso durante o ano. E o que acontecia? Esse pé de jabuticaba nunca frutificava. Por quê? Porque precisa permanecer, precisa ser adubado, precisa ter água, precisa ter cuidado. A permanência num lugar vai fazer ele criar raízes e alcançar sais minerais, alimento da terra, água, um ambiente onde ele vai poder crescer. Por isso nós entendemos que o fruto precisa estar conectado para que ele seja evidente. Por isso João 15, verso 5 diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É uma conexão, está conectado em Cristo. Ali nós somos alimentados nele, ali nós crescemos e ali nós damos frutos, né? O crescimento em Cristo exige relacionamento, relacionamento contínuo. Uma oração hoje, amanhã você precisa orar de novo, amanhã você precisa ler a Bíblia de novo, amanhã você precisa orar de novo e ler a Bíblia de novo. Depois de amanhã, orar e ler a Bíblia. Estar na igreja, estar em comunhão, estar no teu grupo discipulado. Isso é fundamental. Por isso, no João capítulo 15, Evangelho de João, diz assim: Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Que possamos frutificar. A vida de oração, leitura da palavra, comunhão, fortalece a nossa vida e traz transformação, onde cada vez mais a gente pode manifestar aquilo que Cristo fez em nossa vida. Agora nós entramos na conclusão e logo depois vou falar dos desafios, né? Então, quando nós olhamos para a Bíblia, a gente vê que o fruto do Espírito é o sinal visível de uma vida transformada por Deus, que Deus transformou a nossa vida. Não é algo que fingimos ter, nasce dentro de nós e nos leva a viver de uma forma diferente, onde Deus é manifesto através de nós, na nossa decisão, através da nossa vida, né? Quem anda com o Espírito Santo, se relaciona com Ele, vive como Jesus viveu, vive uma nova vida, uma vida de glorificação a Deus. Nós vivemos para glória de Deus. Esse é o chamado para nós. Eu quero te chamar a viver essa nova realidade. Vamos agora para os nossos desafios. Olha só, ore pedindo a Deus que o ajude a crescer em cada parte do fruto do Espírito. Releia os frutos e diga: Deus, me dê isso. Faça isso na minha vida. Escolha uma dessas características e procure praticá-la ao longo da semana. E procure praticar aquilo que é mais desafiador para você, tá bom? Não faça o mais simples só não. Procure praticar aquilo que você tem mais dificuldade. Compartilhe com alguém algo que Deus tem feito na sua vida durante essa semana. Procure alguém, seja da igreja ou fora, diga assim: olha, eu estou tendo uma experiência com Deus porque eu falava muito palavrão e essa semana eu estou aprendendo, me disciplinando. Estou recebendo a ajuda do Espírito Santo para ficar com a minha boca em santidade. Coisas simples, mas que você tem vencido, tá bom? Um beijo no teu coração. A gente agora vai para a próxima lição, lição de número 10, a última lição desse discipulado. Depois teremos outros passos, se você quiser, é óbvio. Um abraço!